Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 8, a partir do versículo 12, diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetivaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo? Logo teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Oremos. Senhor Deus, adoramos e glorificamos, e queremos, meu Deus, que Tu fale aos nossos corações através da Sua palavra, dando-nos a instrução para aquilo que é frutífero para a nossa vida espiritual, social e familiar. Fala, meu Deus, que queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, fique à vontade. Palavra de Deus narrada no Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, em que fala a respeito do testemunho de Jesus, que Ele é a luz do mundo, que Ele é a luz verdadeira, que Jesus como luz é aquele que nos tira das trevas. Jesus como luz é aquele que ilumina o nosso caminhar. Jesus como luz é aquele que não nos deixa tropeçar. Jesus como luz é aquele que, aonde quer que nós estejamos, Ele conduzirá a nossa vida, a nossa fé, de modo que possamos permanecer ou regressar aos propósitos de Deus. Os judeus fariseus que contestavam Jesus aqui neste momento, em que Ele estava dentro do templo, e falava a respeito do testemunho dele como luz do mundo, por mais que eram conhecedores da palavra, por mais que eram conhecedores da lei, não tinham a sabedoria, não tinham o entendimento para entender aquilo que Jesus estava falando. Isso porque sem o discernimento do Espírito é impossível ter a plena convicção, a compreensão, o entendimento da vontade de Deus. Por isso, nós, à luz da palavra de Deus, conseguimos ter a revelação daquilo que Deus deseja revelar para nós no nosso tempo, para que seja isso verdade, para que seja isso a luz que ilumina os nossos passos e os nossos caminhos. Aleluia. Jesus se revela como sendo a luz do mundo, enviada pelo Pai para iluminar a terra que vivia em trevas. Jesus falou isso porque, através do pecado que entrou ainda no Éden, a natureza humana é uma natureza em trevas, é uma natureza em pecado, é uma natureza propensa a pecar, propensa a errar. E não há sequer que possa viver em justiça própria. Não há entre nós sequer que possa viver perfeitamente.
Somente através de Jesus Cristo é que seremos iluminados, que seremos resgatados e que estaremos para sempre no propósito de Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia. O Pai enviou o Filho porque não encontrou na terra um homem sequer que pudesse resgatar a humanidade caída em pecado, que pudesse pagar um alto preço para que essa humanidade caída em pecado pudesse regressar a Deus. Deus, desde a queda do homem ali do Éden, Ele tentou várias alianças, como exemplo, a aliança com Noé, a aliança patriarcal, a aliança renovada com Moisés, renovada com todos os patriarcas. Nenhum conseguiu se manter completamente reto para fazer a obra da redenção. Foi necessário que o Filho se colocasse à disposição de nós, seres humanos caídos em pecados, para nos resgatar a Deus. Jesus abriu mão de glória e de majestade, abriu mão de todo o poder que Ele já tinha nos céus e veio como homem para que pudesse então pagar um alto preço, nos comprar com sangue inocente, que é o sangue que Ele derramou naquela cruz, para que nós tivéssemos o direito à salvação. Quando nós meditamos na mensagem da cruz, quando nós meditamos naquilo que Jesus fez por nós, nós compreendemos o amor dele por nós, mas nós compreendemos também o amor de Deus para conosco. Porque Deus poderia ter exterminado a humanidade, Deus poderia ter acabado com a humanidade, mas Deus preferiu constituir um projeto, um plano que pudesse resgatar, que pudesse trazer de volta a humanidade caída para a sua presença. Aleluia. Jesus como a luz do mundo, e Ele se declara aqui que Ele é a luz do mundo. Ele não é uma luz, Ele não é outra luz, Ele é a luz. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nesse templo temos várias lâmpadas acesas, lá fora também tem algumas lâmpadas acesas. Se uma dessas lâmpadas queimar, vai diminuir a intensidade da luz aqui dentro do templo. Mas a luz que é Jesus, ela é uma luz que nunca queima, que nunca se apaga. Ela é uma luz permanente. E essa luz permanente chamada Jesus, é ela que ilumina os nossos caminhos, é ela que ilumina a nossa vida, é ela que nos conduz, direcionando para a eternidade na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aos navegantes, quando estão em alto mar, sempre tem lá uma ilha, sempre tem uma parte de terra, e nessas porções de terra que existem na imensidão do mar, existem os faróis. Os faróis estão ali para dar sinal para as embarcações, que ali tem rochas, que ali tem terra, para que as embarcações possam se guiar, possam se conduzir, sem causar acidentes e sem perder a direção. Se aqueles faróis que guiam os navegantes vir a falhar, se aqueles faróis que estão aí em alto mar um dia não se acenderem, eles podem causar um dano muito grande para as embarcações, para os navegantes, pode causar aí acidentes danosos. Às vezes a energia dá um apagão, às vezes a energia apaga por um determinado momento, ou acidentalmente, ou talvez sobrecarga, alguma coisa assim, e temos alguns momentos de escuridão. E nisso nós sabemos a importância
importância da luz. E nisso nós sabemos a importância de ter uma claridão que possa nos dar a segurança, o conforto, a direção, a estabilidade que nós precisamos. Porque quando estamos na escuridão, nos causa medo, insegurança. Dentro de casa, quando acordamos à noite, nós conseguimos andar dentro de casa com as luzes apagadas, porque moramos muito tempo ali dentro daquele quarto, dentro daquela casa, já conseguimos. Eu, pelo menos, acordo à noite em movimento dentro do quarto, dentro de casa, com as luzes apagadas. Mas porque estou ali há muito tempo, eu já consigo até achar a maçaneta da porta na escuridão. Pelo rumo que eu saio, eu consigo. Mas não é a mesma coisa que se tivesse claro. Não é a mesma coisa que se tivesse tudo iluminado. Às vezes eu erro, às vezes tropeço, às vezes me trombo. Porque dentro de um ambiente escuro, por mais que nós estamos acostumados com aquele ambiente, que conhecemos detalhes daquele ambiente, nós não teremos a visão clara como havendo luz. E Jesus, como luz do mundo, Ele é aquele que não nos deixa tropeçar, que não nos deixa errar o caminho, que não nos deixa tropeçar, que não nos deixa andar vulneráveis. Jesus, como a luz do mundo, Ele é aquele que nos dá o caminho exato e perfeito para que possamos nos conduzir em segurança, para que possamos nos conduzir de uma forma segura. Aleluia. Quem segue a Jesus caminha de forma segura. E todos que estão aqui sobre a face da terra são chamados, todos aqueles que estão aqui sobre a terra são convidados para vir para Jesus. É claro que muitos rejeitam, é claro que muitos não aceitam, mas aqueles que aceitam vir para Jesus nunca se arrependem. Aqueles que aceitam Jesus como a luz do mundo, como a luz de sua própria vida, nunca se arrependem, porque são infinitas as misericórdias, é infinita a graça, é infinitos os favores de Deus para conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. E se nós queremos seguir Jesus, nós temos que nos desviar das trevas, temos que sair daquela condição do mundo. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas esse mundo não nos pertence. Nós não somos aqui desse mundo. Nós haveremos de voltar para Deus até que a terra seja reconstituída. Nós haveremos de regressar para Deus até que a terra seja formada novamente para a eternidade. Aleluia. E assim, enquanto estivermos em vida nessa terra, nós temos que estar atentos e desviar os nossos passos de tudo aquilo que nos leva para as trevas. Os pecados, amizades, vícios, domínios, as fortalezas, aquilo que pode nos levar para a escuridão, aquilo que pode nos conduzir para as trevas, precisa ser abolido de nossa vida, precisa ser tirado de nossa vida. Aleluia. Se nós queremos andar na luz, não podemos ter qualquer aliança com as trevas. Se nós queremos andar na luz, não podemos ter qualquer tipo de amizade com o mundo. Aleluia. Porque Deus é luz, Jesus é luz, o Espírito Santo é luz, e não há comunhão da luz com as trevas, mas a luz, ela prevalece sobre as trevas. Aonde a luz chega, a escuridão sai. Estamos aqui no claro, mas se apagar as tomadas, se desligar as tomadas, ficaremos no escuro.
Mas enquanto a luz estiver presente, enquanto a luz estiver acesa, não há escuridão, porque a luz é superior às trevas. Assim, Jesus é superior a Satanás. Assim, o reino de Deus é superior ao reino de Satanás. E nós devemos tomar uma opção, e nós temos que ter uma decisão em nossas vidas, em que devemos caminhar na luz, em que devemos procurar a luz, em que devemos nos conduzir na luz. E essa luz é Jesus. E para nos conduzir na luz é preciso obediência. Para nos conduzir na luz é preciso fidelidade. Às vezes nós aí no trânsito vimos alguns carros com os adesivos escrito atrás, Deus é fiel. Sim, é verdade, Deus é fiel, mas com aqueles que são fiéis a Ele. Aleluia. Deus é fiel? Sim, Deus é fiel para aqueles que obedecem, para aqueles que seguem, para aqueles que o aceitam. Como disse o salmista: fui moço e já sou velho, nunca vi um justo envelhecer, nem a sua descendência a mendigar o pão. Assim, aquele que toma uma decisão por Cristo, aquele que decide seguir a Cristo, louvado seja Deus, jamais vai se arrepender. Jamais vai se arrepender. Porque muitos que rejeitaram a Jesus, que se distanciaram de Jesus e morreram em trevas, permanecerão em trevas eternamente. Mas muitos que viviam em trevas e aceitaram a Jesus, passaram a viver em luz e viverão eternamente em luz. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso precisamos ser obedientes à palavra, por isso precisamos ser obedientes às instruções do Senhor, por isso precisamos ser obedientes àquilo que Deus orienta para nós, que é para o nosso bem. Às vezes o filho está ali sem controle, às vezes o filho está ali se conduzindo de uma forma inadequada. Faz necessário que a mãe, que o pai vá lá e dá uma equilibrada, coloca no prumo, puxe para a posição. E a palavra de Deus é isso. Ela nos dá um chacoalhão, ela nos dá uma balançada, ela revela o pecado em nós, como forma de nos instruir a permanecer nos caminhos da luz. A palavra de Deus, ela é a inspiração para a nossa vida, ela nos conduz. E assim, quando nós desviamos para um lado ou para o outro, ou quando retrocedemos, a palavra é o instrumento de Deus para nos despertar, para nos sacudir, para que possamos voltar para o caminho reto, para que possamos voltar à condução do Senhor. Louvado seja Deus. Mas para isso é necessário obediência, para isso é necessário obedecer, para isso é necessário não andar com as trevas, renunciar às trevas. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós temos que abrir mão de comportamentos, abrir mão de vícios, abrir mão de amizades. Por quê? Porque senão não conseguiremos nos firmar na fé, não conseguiremos nos estabilizar na fé e estaremos voltando para o mundo. No entanto, se permanecermos fiéis ao Senhor, não só nós caminharemos na luz, mas aquelas pessoas que temporariamente tivemos que nos afastar delas, quer seja na família ou nos laços de amizades, se nós orarmos por elas, clamarmos por elas, se nós intercedermos por essas pessoas que um dia nos levavam para as trevas, serão pessoas que um dia estarão também na luz.
Louvado seja Deus. A vontade de Jesus é que todos tenham salvação. A vontade de Jesus é que todos possam aceitá-lo como Senhor e Salvador. A vontade de Jesus é que todos possam encontrar essa luz, sair das aflições de espírito, sair dos medos, sair da inconstância, sair da infidelidade. A vontade de Jesus é que o nosso retorno para Deus seja um retorno sério, sincero, verdadeiro e definitivo. Aleluia. Por isso, faz necessário um esforço de cada um de nós. Seremos tentados. Durante toda a nossa vida na terra, seremos tentados. Estaremos sempre tentando regressar para o mundo das trevas. Mas o Senhor diariamente se revela em nós. Mas o Senhor diariamente busca em nós. Mas o Senhor diariamente Ele nos faz regressar para a sua presença. Através do testemunho de outros irmãos, através da revelação da palavra que está aqui na Bíblia, através da consciência que o Espírito Santo nos dá, abrindo o entendimento, abrindo a compreensão, abrindo para que nós possamos, aleluia, entender qual é a vontade de Deus. E para que tenhamos a luz da vida, é necessário aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É necessário crer que aquela morte ali na cruz do Calvário foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Para que possamos sair das trevas e vir para a luz, é necessário ter uma convivência íntima com o Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta, é Ele que nos inspira, é Ele que nos dá a plena direção da vontade de Deus, é Ele que nos dá o pleno entendimento do que Deus quer para nós. Por isso, o cristão precisa ter uma comunhão próxima com o Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está ao nosso lado, Ele ouve a nossa voz, Ele discerne os nossos pensamentos, Ele compreende as nossas fraquezas e quer nos ajudar, Ele compreende as nossas lutas e quer nos instruir e quer nos defender. O Espírito Santo, Ele é o Consolador que aqui está, como parte de Deus em nós. E por isso precisamos valorizar a presença do Espírito Santo. Porque se hoje o Espírito Santo está disponível por nós, foi por causa de um preço muito alto, preço de sangue inocente, por causa de uma morte injusta naquela cruz, em substituição a cada um de nós. Porque ali naquela cruz, Jesus não estava ali por ele. Ali naquela cruz, Jesus não estava ali por causa do pecado dele, que ele não pecou. Ele viveu justo, ele viveu completamente inocente, sem culpa, sem pecado. Foi o único que veio como homem e não pecou. Porque de Adão até o mais recente, todos pecam. Todos pecaram e continuarão pecando, mas o Deus que se fez homem, o Deus que se fez maldição em nosso lugar, pagou um alto preço não só naquela cruz, mas pagou um alto preço desde quando estava sendo gerado no ventre e foi percebido ainda no ventre. Que ainda na primeira infância foi preciso fugir para o Egito para que não fosse morto, porque o imperador mandou matar todas as crianças de até 2 anos, porque sabia que o Salvador estava já na terra. Na adolescência, ele deixou de fazer o que todo adolescente fazia para viver em santidade.
na juventude, abriu mão de todos os prazeres da juventude para se permanecer santo, puro e justo em nosso favor, em substituição a nós, para que nós, pobres pecadores, para que nós, injustos, se tornassem justos diante de Deus, para que nós, pecadores, nos tornássemos santos aos olhos de Deus, para que nós, geração decaída e destruída pelo mal, pudesse ser reconstituída para a glória de Deus. Aleluia. Por essa razão nos reunimos para adorar a Deus. Por essa razão nos reunimos para glorificar a Deus. Porque o fato de aceitarmos a Jesus como o Senhor e Salvador de nossa vida não é uma decisão nossa, porque não temos consciência para tomar uma decisão dessa, mas é fruto da vontade de Deus. Ele nos chamou, Ele nos remiu, Ele nos convenceu, Ele preparou pessoas para orar por nós, Ele preparou pessoas para pregar para nós, Ele abriu o nosso entendimento para que a palavra nos convencesse. Se hoje estamos aqui na presença do Senhor e nos declaramos cristãos salvos pelo sangue de Jesus, não é mérito nosso, mas é mérito daquele que se fez maldição em nosso lugar. É mérito daquele que pagou um alto preço que nós jamais poderíamos pagar. Por isso é um dever glorificá-lo. Por isso é um dever prestar culto a Ele. Por isso é uma obrigação nossa reunirmos para glorificar o Seu nome, para exaltar o Seu nome. Porque grande maldição Ele nos livrou, e essa maldição seria eterna. Nós já estávamos julgados com o mundo, e Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Foi Ele que se esforçou por nós. Foi Ele que teve um interesse maior por nós. Aleluia. Por isso estamos aqui. Por isso nos reunimos aqui. Por isso prestamos culto a esse Senhor. Por isso prestamos culto a esse Deus. Porque Ele é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Porque Ele é digno e merecedor de toda a adoração. Ele é digno e merecedor que os nossos lábios professem que Ele é santo. Nos céus existe uma casta de anjos que séculos e séculos eternamente glorificam o Senhor. Alguns com instrumentos, alguns com louvores, e tem uma casta de anjos que adora o Senhor, eternamente declarando que Ele é santo, dizendo santo, 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 declarando o tempo todo que Ele é santo, e isso dá prazer a eles, e isso dá satisfação a eles, e eles são alegres e felizes por glorificar o Senhor. Assim, quando nós também nos reunimos, temos que expressar nossa alegria pelo Senhor. Temos que expressar a nossa alegria por Ele ter feito tanto questão de nós, por Ele ter se interessado tanto por nós, por Ele ter insistido tanto por nós. Aleluia. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos remiu, foi Ele que nos capacitou. Aleluia. E se permanecermos nessa luz, seremos guiados para uma vida eterna de paz. Porque no mundo teremos aflições, mas teremos uma eternidade toda para descansar. Às vezes caminhamos para a igreja cansados, às vezes caminhamos para a igreja aflitos, às vezes caminhamos para um culto como esse angustiados, mas ao sair, saímos aliviados, porque o Senhor se renova em nós, porque a palavra nos liberta, porque glorificar o Senhor, render graças ao Senhor, tem que nos dar alegria,
ao glorificar a Deus, alguma coisa está errada em nós. Se não sentirmos alegria em sair de nossa casa e caminhar e vir aqui adorar o Senhor, alguma coisa está errada em nós. Se não sentirmos prazer em adorar e glorificar a Deus, alguma coisa está errada em nós. Aleluia. Hoje coloquei aí no grupo da igreja os irmãos lá na África adorando a Deus, glorificando a Deus com muita alegria, com cânticos, com danças, com palavra, com as Bíblias novinhas que nós mandamos para eles. Pregavam pelo que tinham ouvido e pelo guardado na mente. Hoje tem Bíblias, aleluia, na simplicidade, naquele calor, sem ar-condicionado, não tem luz, tem que fazer o culto à tarde, porque não tem energia. Caminho 10 quilômetros, 7 quilômetros, com crianças, com idosos, para prestar um culto a Deus. E quando mandam as imagens para nós, vemos a alegria com que eles cultuam a Deus. Não dá para imaginar que andaram tanto a pé. Não dá para imaginar que aquelas crianças andaram a pé, cansados, os pais carregaram no colo do trecho. É difícil até de acreditar que aqueles idosos caminharam tanto naquele calor escaldante da África para prestar um culto a Deus. E se apresentam alegres, e se apresentam felizes. Assim deve ser o cristão, deve se apresentar a Deus alegre e feliz. Assim deve ser o cristão, deve jubilar o nome do Senhor, deve glorificar o nome do Senhor, deve exaltar o nome do Senhor com alegria. Se Ele cura, se Ele curar, se Ele liberta, se Ele libertar, se Ele abençoa, ou se a nossa vida segue normal, não importa, Ele é Deus e é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a honra. Não importa, Ele nos criou, nos chamou e nos separou para glorificar a Ele. E não podemos negar glorificação a Ele. E não podemos chegar numa celebração entristecidos, emborrecidos e não glorificar com alegria. Mas devemos sentir o mover dessa glória. Devemos sentir o mover da graça de Deus. Porque nós só entenderemos, nós só compreenderemos o privilégio da salvação pela graça quando estivermos na presença do Senhor. Porque hoje, quando se fala em inferno, nós imaginamos, mas quando estivermos na glória de Deus, saberemos a diferença, compreenderemos essa diferença, teremos a plena lucidez da importância que foi Deus nos escolher, a importância que foi Deus insistir em nós, a importância de tantas pessoas orando por nós, para que abrisse a nossa mente, para que saíssemos do pecado, para que abandonássemos aquela velha natureza, a importância de tantas pessoas que pregaram para nós, e nós pegávamos aqueles folhetinhos, amassávamos e jogava fora na cara das pessoas. As pessoas pregavam e a gente dava uma resposta indecorosa. As pessoas chamavam-nos para a salvação e respondíamos de uma forma branda, de uma forma indelicada, desrespeitosas. Somente quando estivermos na glória compreenderemos a importância de tudo isso. Mas aquele que já tem o discernimento do Espírito, aquele que tem uma convivência íntima com o Espírito Santo, já consegue desde já decifrar essa importância e glorificar a Deus com alegria. E abrir mão das trevas, e abrir mão dos seus momentos de lazeres, dos seus momentos de descansos, que possa levar para uma condenação eterna, para um sofrimento eterno, para uma dor eterna. E assim nós compreendemos a importância de ser adoradores em excelência. Assim compreendemos a importância de exaltarmos ao Senhor com alegria. Assim aprendemos a importância
propósito de agradecer a Deus, não pelo alimento, não pela água, não pela roupa, não pelo calçado, mas agradecer a Deus de ter tirado o nosso nome da lista daqueles que seriam jogados no lago do profundo abismo e nos colocado o nosso nome no livro da vida entre aqueles que serão chamados para a vida eterna, para o repouso do Senhor, para a câmara do descanso. Aleluia, louvado seja Deus. Fique de pé. Maravilhosa é a sua graça e o seu poder, maravilhosa é a sua misericórdia. Pedimos, ó Deus, neste momento que Tu continue nos abençoando, que Tu continue falando aos nossos corações, que Tu continue, Senhor, nos instruindo, que Tu continue, meu Deus, agindo com grande poder e com grande graça. Clamamos, meu Deus, que essa fé não saia de nós. Clamamos, ó Deus, que não venhamos trocar a vida eterna por um prato de lentilhas, que não venhamos trocar a glória eterna por um guisado de carneiro, que não venhamos trocar a glória eterna por algumas moedas de prata, que não venhamos trocar a glória eterna por algumas paixões do mundo, por algumas paixões da carne, que não venhamos trocar a glória eterna por alguns momentos de lazer, por alguns momentos de preguiça, por alguns momentos de ingratidão, mas que possamos, Deus, viver eternamente na Sua presença. Ajude-nos, ó Deus, a ser intercessores para aquelas pessoas que hoje não estão firmes na terra. Ajude-nos, ó Deus, a orar e a interceder por aquelas pessoas que hoje não têm força para estar na Sua presença. Ajude-nos, ó Deus, a interceder por aquelas pessoas que hoje não conseguem compreender os seus mistérios, porque um dia fomos assim, e Tu levantou pessoas para interceder por nós. Um dia vivíamos assim, e Tu colocou pessoas para insistir em pregar para nós, em orar para nós. Glorioso demais é estar na Sua presença. Como escreveu o salmista, melhor estar um dia na Sua presença. Melhor é estar um momento no átrio da congregação. Melhor é estar 2 horas glorificando a Ti do que ficar eternamente no lugar de ranger de dentes, de fogo eterno. Rei de Candalária. Às vezes, Deus, não conseguimos compreender a totalidade da Sua graça. Às vezes, meu Deus, até insistimos na fé sem entender a complexidade da vida eterna. Mas até nessa nossa ignorância, Tu age. Até nessa nossa limitação de consciência, Tu age. Por isso, Deus, somos gratos a Ti. Por isso, meu Deus, somos gratos. Porque Tu tem perseverado em nós. Tu tem insistido em nós. Tu tem sido constante em nós. Até naqueles momentos, meu Deus, em que nos esquecemos de Ti, Tu se lembras de nós. Até naqueles momentos, meu Deus, que nos tornamos ingratos, Tu permanece fiel a nós. Assim, meu Deus, que não nos falte fé, que não nos falte comunhão com o Teu Espírito Santo, que não nos falte alegria em celebrar a Ti, que não nos falte alegria em estar na Sua presença, porque um dia vivíamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Um dia vivíamos na lista daqueles que passariam pelo juízo final, que seriam julgados com Satanás, com a besta e com o falso profeta, que seria jogado no lago do profundo abismo, para sofrer e padecer eternamente. Mas Tu tirou o nosso nome de lá, e
e escreveu no livro da vida, no livro da chamada para aqueles que estarão vivendo eternamente no descanso do Senhor, na lista daqueles que viverão para sempre na câmara do Senhor. Louvado seja o seu nome, louvado pelo seu terno, louvado pela sua palavra que nos orienta, nos exorta, nos conduz. Louvado por ser um Deus de amor e de misericórdia. Porque nós, Senhor, temos dificuldade até de perdoar os nossos parentes, os nossos consanguíneos. Nós temos dureza no coração até para liberar perdão para pessoas que estão, às vezes, no nosso mesmo ambiente familiar. No entanto, a sua palavra diz que dos nossos pecados tu não se lembra mais, que das nossas transgressões tu não se recorda mais, que foram lançadas no esquecimento, e o que tu consideras é o nosso desejo de permanecer contigo. O que tu consideras é o teu desejo da nossa salvação. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus.